A verdade sobre como José do Egito previu a crise e ficou bilionário. José está parado diante do celeiro mais imponente do mundo antigo. Suas mãos tremem não de medo, mas de uma emoção que ele nunca imaginou sentir. O poder absoluto sobre a economia de uma civilização inteira. Ao seu redor, montanhas de trigo dourado se estendem até onde a vista alcança. É o 7º ano de abundância que ele previu, e amanhã começará a maior crise econômica que o mundo já conheceu. Mas José não está preocupado. Ele está calculando, porque nos próximos 7 anos de escassez, ele não apenas salvará o Egito da fome total, ele se tornará o homem mais rico da história da humanidade até então. O jovem que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos acabou de criar o primeiro sistema financeiro contracíclico do mundo. E mudou para sempre como entendemos prosperidade. Se esta história está te impactando, deixa um like agora mesmo. Você vai querer lembrar onde encontrou a estratégia financeira mais poderosa de todos os tempos. Mas deixa eu te contar como um escravo hebreu de 17 anos conseguiu não apenas interpretar os sonhos mais importantes da história, mas criar um sistema econômico tão perfeito que funcionou exatamente como planejado por 14 anos consecutivos. Tudo começou na prisão. José havia sido jogado na masmorra do Palácio Real por uma acusação falsa. 2 anos de escuridão, injustiça e aparente abandono divino. Até que 2 prisioneiros especiais chegaram, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Ambos haviam tido sonhos perturbadores na mesma noite e estavam aterrorizados. José, que desde jovem tinha o dom de interpretar sonhos, ofereceu ajuda. O copeiro sonhou com uma videira com 3 sarmentos que brotavam, floresciam e produziam uvas maduras. No sonho, ele espremeu as uvas na taça do faraó. José interpretou: em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, animado, contou seu sonho. 3 cestos de pães sobre sua cabeça, sendo que o de cima tinha todos os tipos de comida assada para o faraó, mas as aves comiam tudo. José, com pesar, explicou: em 3 dias, o padeiro seria executado. Exatamente como José previu. Tudo se cumpriu. O copeiro foi restaurado, o padeiro foi morto. José apenas pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando tudo voltasse ao normal. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos inteiros se passaram, até que o próprio faraó começou a ter sonhos que deixaram todo o palácio em pânico. Na primeira noite, o faraó sonhou que estava às margens do Nilo quando 7 vacas gordas e formosas saíram do rio e pastavam na relva. Depois, 7 vacas magras e feias saíram do rio e devoraram as 7 vacas gordas. O estranho era que, mesmo após devorarem as vacas gordas, as vacas magras continuavam com a mesma aparência faminta. Na segunda noite, o faraó teve outro sonho. 7 espigas de trigo cresciam em uma única haste, cheias e boas. Depois, 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental brotaram e engoliram as 7 espigas boas. O faraó acordou perturbado, com a certeza de que esses sonhos eram uma mensagem divina sobre o futuro do Egito. Todos os magos e sábios do Egito foram convocados. Nenhum conseguiu dar uma interpretação que fizesse sentido. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou de José. Rapidamente, o jovem hebreu foi tirado da prisão, barbeado e vestido adequadamente para comparecer diante do faraó. José ouviu os sonhos e imediatamente compreendeu a mensagem. Com uma confiança que impressionou até mesmo o faraó, ele explicou: os 2 sonhos do faraó são um só. Deus está revelando ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, como também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. Este é o sentido do que disse ao faraó. Deus está mostrando ao faraó o que ele está prestes a fazer. José continuou: eis que vem 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito.
a fome consumirá a terra, e não se conhecerá mais a abundância na terra, por causa da fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Mas José não parou apenas na interpretação. Ele apresentou um plano econômico revolucionário. Portanto, proveja-se agora o faraó de um homem prudente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto o faraó. Nomeie administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de abundância. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do faraó para comida nas cidades e o guardem. Assim, a comida será para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José, que imediatamente o nomeou governador de todo o Egito, perdendo apenas para ele mesmo em autoridade. José recebeu o anel de selar do faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro e uma carruagem real. Tinha apenas 30 anos. Agora começava a parte mais desafiadora: implementar o plano. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, organizando um sistema de armazenamento que nunca havia sido visto. Ele não apenas coletava 1/5 de toda a produção agrícola, como também desenvolveu técnicas avançadas de conservação de alimentos. Construiu silos gigantescos em todas as cidades principais, criou um sistema de distribuição logística perfeito e treinou milhares de administradores. O que poucos percebem é que José não estava apenas se preparando para alimentar o Egito durante a fome. Ele estava criando o primeiro monopólio agrícola da história. Quando os 7 anos de abundância chegaram ao fim, José controlava praticamente todo o estoque de alimentos do mundo conhecido. Quando a fome começou, ela foi exatamente como José havia previsto: severa e generalizada. Não afetou apenas o Egito, mas todas as nações ao redor. As pessoas de outros países começaram a vir ao Egito para comprar trigo, porque José tinha alimento em abundância. Primeiro eles pagavam com dinheiro. Quando o dinheiro acabou, pagavam com gado. Quando o gado acabou, pagavam com suas terras. E quando as terras acabaram, eles se vendiam como servos ao faraó em troca de comida. Em apenas 7 anos, José havia transferido praticamente toda a riqueza do mundo antigo para o Egito. Terras, gado, ouro, prata, pessoas, tudo passou a pertencer ao faraó. José não apenas previu a crise, ele criou um sistema que transformou uma catástrofe em uma oportunidade de riqueza inimaginável. Mas o mais impressionante era a genialidade do sistema. José não estava apenas acumulando recursos durante a abundância. Ele estava criando valor através da escassez controlada. Quando todos os outros tinham pouco, o Egito tinha muito. Quando todos os outros precisavam vender barato, o Egito comprava. Quando todos os outros precisavam comprar caro, o Egito vendia. É por isso que José ficou conhecido como o primeiro bilionário da história. Não apenas porque acumulou riquezas, mas porque criou um sistema econômico que funcionava independentemente das condições externas. Abundância ou escassez, o sistema de José sempre gerava prosperidade para o Egito. A estratégia de José pode ser resumida em 5 princípios fundamentais que funcionam até hoje. Primeiro, antecipação através de informação privilegiada. José não apenas interpretou os sonhos, ele agiu com base na informação que recebeu. Segundo, planejamento de longo prazo. Enquanto outros pensavam ano a ano, José planejava décadas à frente. Terceiro, construção de infraestrutura durante a abundância. Os silos não foram construídos durante a fome, mas durante a fartura. Quarto, controle de oferta e demanda. José entendeu que quem controla a oferta durante a escassez, controla o preço. Quinto, transformação de crise em oportunidade. A fome que destruiu outras nações enriqueceu o Egito. Se você está sentindo essa revelação, compartilha nos comentários. Qual crise você mais quer transformar em oportunidade? O que José fez há 4.000 anos continua sendo a base de toda a grande fortuna, construída durante crises econômicas. Pense nos Rothschild durante as guerras napoleônicas, comprando quando todos vendiam.
Pense em Warren Buffett comprando ações durante a crise de 2008, quando todos estavam em pânico. Pense em quem investiu em tecnologia durante a crise das .com ou em imóveis durante a crise de 2008. O padrão é sempre o mesmo: preparação durante a abundância, ação durante a escassez. A diferença é que José teve acesso à informação divina sobre quando exatamente a mudança de ciclo aconteceria. Mas os princípios que ele aplicou são eternos e funcionam independentemente de termos revelação sobrenatural ou não. Ciclos econômicos sempre existiram e sempre existirão. Períodos de abundância sempre são seguidos por períodos de escassez. A questão é: você está se preparando como José ou vai ser pego de surpresa como as outras nações? O sistema de José era tão perfeito que funcionou não apenas durante os 7 anos de fome, mas criou a base para o Egito se tornar a maior potência econômica do mundo antigo pelos próximos séculos. Quando a fome acabou, o Egito não apenas sobreviveu, mas havia se tornado dono de praticamente tudo ao redor. Hoje, 4 milênios depois, os mesmos princípios continuam criando bilionários. A diferença é que agora temos dados, análises de mercado, indicadores econômicos e tecnologia para identificar ciclos. Mas a essência permanece. Quem se prepara durante a abundância, prospera durante a escassez. Quem poupa quando todos gastam, tem recursos quando todos precisam. Quem investe quando todos vendem, multiplica patrimônio quando todos compram. José entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não entende. Riqueza real não é criada durante os bons tempos, mas durante os tempos difíceis. Durante a abundância, todos prosperam. Durante a escassez, apenas os preparados não apenas sobrevivem, mas dominam. E aqui está o segredo mais poderoso de todos. José não ficou rico apesar da crise. Ele ficou rico por causa da crise. Ele não lutou contra o ciclo econômico. Ele dançou com ele. Ele não tentou evitar a escassez. Ele se preparou para ela. Não tentou prolongar a abundância. Ele aproveitou cada momento dela para se preparar para o que sabia que viria. O jovem escravo que foi vendido pelos próprios irmãos morreu como o segundo homem mais poderoso da maior civilização de sua época. Não por sorte, não por conexões políticas, mas por entender algo fundamental sobre como a economia funciona. Ciclos são previsíveis, preparação é possível e crise é oportunidade disfarçada. A história de José nos ensina que não importa onde você começou, não importa quantas vezes foi traído ou abandonado, não importa quão impossível sua situação pareça. Se você entender os ciclos, se preparar adequadamente e agir no momento certo, você pode transformar qualquer crise na maior oportunidade da sua vida. Se esta jornada ancestral transformou algo em você, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários: qual foi sua maior revelação sobre prosperidade? Sua transformação pode inspirar milhares de almas que ainda não descobriram que dentro de cada crise existe a semente da maior abundância de suas vidas.